Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, abra por gentileza a Bíblia Sagrada, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Você já sentiu a presença de Deus aqui? Amém, Jesus. Aleluia. Deixa eu ouvir um grito de glória a Deus, só de quem já sentiu a presença de Deus aqui. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 16. É um texto tanto quanto conhecido, principalmente pelos bons leitores da Bíblia. Vamos compartilhar uma breve meditação aos nossos corações. Gênesis 16. O subtítulo deste capítulo é Agar e Ismael. Deus diz assim, a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Amém? Os irmãos começam a sentar. Obrigado pela gentileza. Meus irmãos, 10 anos haviam se passado desde que Deus chamara Abraão, e a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, guiado por uma voz. Abraão, todos nós sabemos que não é só um personagem, não é só um herói da fé. Abraão, no Antigo Testamento, ele encarnou, ele materializou a fé. Não obstante, quando falamos de Abraão, nós falamos de não um simples personagem, não de mais um herói da fé. Nós falamos de o pai da fé. Porém, o texto que eu li nos chama a atenção. Por quê? Porque Abraão acabara de sair do capítulo 15, onde Deus se revela a Abraão e faz promessas. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tenda, conta as estrelas. E Abraão não conseguiu contar. E a Bíblia diz que por não conseguir contar, por numerosa que era, o Senhor lhe faz promessas dizendo: assim será a sua descendência. Abraão viu a coluna de fogo passando pelo altar que ele havia erguido, e Deus faz aliança com Abraão, dizendo: Abraão, a tua posteridade herdará esta terra. Ou seja, Deus fez um investimento pesado em Abraão. Deus fez promessas a Abraão que não estavam na sua capacidade de realizar. Porque a promessa de Deus é assim. A promessa de Deus vai de encontro, anda na contramão da nossa capacidade. É por isso que é promessa. Porque quando falamos de promessa de Deus, nós falamos de algo que não está na nossa condição de realizar. Mas se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Porém, no capítulo 16, nós vemos um coração precipitado. E esse coração precipitado não era o de Abraão. Por quê? Porque Abraão ele poderia ter muitos defeitos. Abraão ele era um homem medroso. Abraão era um homem mentiroso, porque pegou mentiras no Egito acerca de sua esposa. Então Abraão tinha alguns defeitos. Porém, Abraão não era um crente ansioso. Oi, querido? Não. A Bíblia vai dizer que ele se fortalecia na fé, dando glórias ao Senhor. Abraão era um crente que aguardava as promessas de Deus, o cumprimento das mesmas. Porém, Abraão sofre uma influência. E a influência é de sua própria esposa. Sara se apresenta para Abraão e diz: Abraão, Deus me tem impedido de gerar.
Deus me tem impedido de dar à luz. Faz o seguinte, Abraão, já que Deus cerrou minha madre, já que Deus me tornou estéril, já que Deus me impediu de conceber, está aí Agar, a egípcia, a escrava, a serva da casa, deita-te com ela, para que por meio dela eu dê filhos a ti. E todos nós conhecemos essa história. Só que eu aprendo algo na introdução desse texto. Sara teve a percepção de entender que a causa da esterilidade dela era o Senhor. Ela teve a percepção de entender que a causa do problema dela era Deus. Ela conseguiu enxergar que o motivo da esterilidade dela era o Senhor. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que nem tudo de bom que acontece na minha vida é Deus. Porém, nem tudo de errado que acontece na minha vida é o diabo. Nem toda a porta fechada que está diante de mim, quem fechou ela foi o tranca-rua. Existem coisas que a causa delas é o próprio Deus. Sara está dizendo, não é o inimigo que me colocou estéril, não é o diabo que me pôs estéril, é o próprio Deus a causa da minha esterilidade. Até aí tudo bem. Sara conseguiu ver a primeira parte, que é Deus a causa de sua esterilidade. Só que ela não conseguiu ver Deus como a solução do seu problema. Porque assim, nós conseguimos culpar Deus pelo problema, mas não conseguimos crer nele como solucionador dos problemas. Nós conseguimos descarregar em Deus toda a nossa frustração, porque afinal de contas é Ele que me colocou nesta situação. E eu venho dizer algo para você aqui essa noite. Se Deus é a causa desse teu problema, pode ter a certeza que Ele também será a porta de escape e a causa da solução do teu problema. Aleluia. Se Ele é a causa da porta fechada, então Ele é o mesmo que vai abrir. Pois está escrito, se Ele fecha a porta, ninguém abre. Mas quando Ele abre, ninguém fecha a porta que Ele abriu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que todos nós, irmão, temos uma Agar. Agar era a serva da casa, só que ela não era simplesmente uma doméstica, aquela que encera o chão, que limpa os móveis, que lava as vasilhas. Não. O que era Agar na casa de Abraão? Por Sara ser estéril, o costume da época é que as mulheres estéreis compravam servas, escravas, para suscitar posteridade ao seu marido. Então Agar é a carta na manga. Agar é aquele jeitinho brasileiro. Agar é aquele jeitinho que nós temos, é aquela forma de pensar: se Deus falhar na promessa, Agar está logo aqui. Aleluia. Não, se Deus não conseguir cumprir aquilo que me prometeu, então Agar está aqui pertinho. Está entendendo? Só que Deus, irmão, Deus não usa atalho. E nada que é fácil para Deus serve. Aleluia. Abraão Sarai está dizendo, olha, Agar está aqui. Só que Sarai não presenciou o que Abraão presenciou. Sarai não ouviu o que Abraão ouviu. Sarai não saiu da tenda como Abraão para contar as estrelas do céu. Sarai não viu a coluna de fogo passeando no altar de Abraão. Sarai não viu o que Abraão viu, não presenciou, não experimentou o que Abraão experimentou. Então Abraão não tinha que dar ouvidos para Sarai. Abraão não tinha que ouvir a sua esposa precipitada. Eu vou dizer um negócio aqui, irmãos. Às vezes nós até estamos pacientes no cumprimento da promessa. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é quando damos ouvidos
aos ansiosos. O nosso problema não é a ansiedade, o nosso problema é dar ouvidos àqueles que não ouviram o que nós ouvimos, aqueles que não sentiram o que nós sentimos. Sabe quem manda você escolher o caminho mais fácil? É quem não viu as suas lágrimas na madrugada, irmão. Sabe quem manda você encurtar o caminho, chutar o pau da barraca, fazer do seu jeito, porque no seu jeito é mais rápido, é mais prático? É quem não viu você subindo o morro dessa igreja para vir no culto, às vezes debaixo de lágrimas. Sabe quem manda você fazer do seu jeito? Sabe quem manda você jogar tudo para o alto? Afinal de contas, Deus está demorando demais. É quem não ouviu na madrugada Deus falando com você, como só você e o Espírito Santo ouviu. Então tem uma Sarai dizendo no seu ouvido: olha, chuta o pau da barraca, entrega os pontos, Deus está demorando demais, encurta o caminho, Agar está logo ali. Mas aqui entrou os crentes que têm a visão do apóstolo Paulo. Aleluia! Em tempos de ansiedade ele levanta e diz: eu sei em quem eu tenho crido e que é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem alguém que está crendo no que eu estou pregando e pode adorar a Deus? Deus pode até demorar, mas o jeito de Deus, irmão, é melhor. Tá? Abraão recebeu a promessa com 75 anos de idade. E sabe quando ele foi obter Isaac nos braços? Com 100. 25 anos de espera. O tempo e o processo com Deus às vezes pode ser demorado, mas quando Deus cumpre a promessa, Deus cumpre a promessa. Pode passar 25 anos, você pode aguardar 25 anos na fila de espera, mas fica tranquilo, o teu sorriso está sendo projetado por Deus lá em cima, e quando Deus tiver de cumprir, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Você reparou? Nosso irmão Conde Antônio disse aqui acerca das bênçãos que ele recebeu, e ele contou a causa, ponto de partida da vitória. Sabe qual foi? Oração. Já reparou como nós estamos ansiosos demais, irmão? Já reparou como aqueles testemunhos de vitórias alcançadas através da oração? Já reparou como esses testemunhos estão escassos nos nossos cultos? Por quê? Porque a geração do século 21 escolheu modernizar e pelo caminho mais fácil. É muito mais fácil pegar o lenço consagrado e colocar debaixo do travesseiro. É muito mais fácil pegar o amuleto consagrado e pendurar atrás da porta. É muito mais fácil abraçar o apóstolo e receber o milagre. E estão escassos os testemunhos alcançados através da oração. Mas o Espírito de Deus está dizendo aqui essa noite: está demorando? Está na fila de espera, já tem tempo? Tem. Já viu até outros passarem na sua frente e você ficou aguardando a sua vez? Fiquei. Espera, porque o que é teu está guardado. Fiel é aquele que prometeu. E a Bíblia diz: vão passar céus e terra, mas se é Ele quem prometeu, a promessa dele não vai passar. Você pode levantar as mãos para adorar a Deus. Aleluia. Aí, a Bíblia diz que Abraão deu ouvidos à voz de Sarai e deitou-se com Agar. O resultado disso, o resultado da precipitação tem nome, e o nome dele é Ismael. A Bíblia diz que Ismael nasce, e o comportamento de Agar, agora a escrava, mudou. Sabe por quê? Porque ela agora tem o que Sarai não tem. Sabe? 25 anos, ou melhor, 10 anos,
debaixo da tutela de sua senhora, recebendo ordens, sendo mandada. No dia que recebeu a vitória, no dia que obteve Ismael nos braços, a Bíblia diz que o comportamento dela começou a mudar. Porque o difícil não é receber a bênção, o difícil é se comportar depois da bênção. Já reparou o nosso comportamento depois do Ismael muda? Já reparou? Porque agora eu tenho o que o meu irmão não tem. E se eu tenho o que ele não tem, eu posso zombar dele. Se eu tenho o que ele não tem, então eu sou maior do que ele, eu sou superior a ele. E eu vou dizer um negócio para os irmãos aqui: um Ismael não muda ninguém, o Ismael só revela quem é quem. Porque a bênção, ela não muda o crente, ela só revela quem ele é. E tem muita gente que não sabe se comportar depois do Ismael. Aleluia. O conflito acontece dentro de casa e a Bíblia diz que Sarai vai agora colocar a culpa em Abraão. Abraão, você é o culpado desse problema todo. Como se a ideia fosse de Abraão e não de Sarai. Como se Abraão tivesse dado a ideia. Na verdade, Abraão só captou. Abraão só obedeceu a voz de Sarai, mas a ideia foi de Sarai. Mas a gente é assim: se der certo, glórias a mim, louvado seja eu. Mas se der errado, tem sempre um bode expiatório. Tem sempre alguém que é o culpado pelas minhas mazelas. Se der certo, confetes e aplausos a mim. Mas se der errado, o Abraão é que é o culpado. Aleluia. Eu estou ouvindo a voz de Deus falando comigo aqui. Não adianta. Aí a Bíblia diz que Agar, para tentar resolver o problema, a Bíblia diz que ela foge para o deserto. Por que deserto? Porque deserto é lugar inabitável. E é geralmente o lugar perfeito para quem quer fugir do problema, se isolar, se esconder. Aleluia. Sabe? Quem quer fugir do problema vai procurar sempre um deserto. Por quê? Porque lá não tem ninguém. Então, é muito mais fácil fugir do problema do que encarar o problema de frente. É muito mais fácil deixar os fios embaraçados e fugir do que tentar desembaraçar. Só que algo acontece no deserto. Isso aqui que me chamou a atenção. A Bíblia diz que Agar está com Ismael no ventre, perdida no deserto. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor a achou no deserto. E ele faz duas perguntas para ela. A primeira: de onde vens e para onde vais? Só que ela só consegue responder uma pergunta. Olha, eu vim fugir para a serra de minha senhora. Só que ela não consegue responder a segunda pergunta: para onde eu estou indo? Porque quem sai desnorteado sabe de onde veio, mas não sabe para onde está indo. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor a achou perdida no deserto. A palavra achar, ela tem dois significados. Qual é a primeira? A primeira é aquela que eu encontro ocasionalmente. Sabe? Eu estou andando distraído e de repente na esquina eu te encontro por acaso. É um achar ocasional. Então o achar desse texto aqui não é, aleluia, um achar ocasional. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com acasos. O anjo não estava passeando de bobeira no deserto e sem querer bateu de frente com Agar. O anjo não estava lá no céu sem nada para fazer e disse: eu vou bater perna no deserto, e aí sem querer bateu de frente com Agar. A segunda explicação
da palavra achar é alguém que está procurando e encontrou. Sabe o que o texto quer dizer? Que o anjo não encontrou Agar ocasionalmente. O anjo encontrou Agar porque saiu à procura de Agar. Sabe por quê? Porque foi aonde ela costumava estar e não a achou, que era a casa de Sarai e Abrão. E se ela não está aonde ela costumeiramente estava, então o anjo saiu à procura de Agar. O que eu quero dizer com isso aqui? Que Deus, irmãos, não trabalha com acaso. De repente você chegou aqui tentando fugir do problema. De repente você chegou aqui com a sua casa de perna para o ar. De repente a sua família está de ponta cabeça. O ambiente da sua casa estava tão angustiante que você veio para este culto tentando fugir do problema. E eu tenho uma boa notícia para você. Nesse deserto que você está, o anjo de Deus te encontrou aqui esta noite. E eu trago uma boa notícia para você aqui. Ele não te achou por acaso. Ele não te achou porque ele veio num culto como este, porque os céus estavam parados, e ele diz assim: eu vou naquele culto lá na colina da TPA, e chegando aqui ele te encontrou. Não, o anjo de Deus te achou porque ele desceu dos céus te procurando aqui esta noite, e ele está chamando você pelo nome aqui esta noite. Ei, de repente você está isolado nesse seu deserto. De repente o líder da mocidade não te viu, a irmã do círculo de oração não te achou, de repente nem o pastor sabe desse seu problema, mas os olhos de Deus te encontrou neste culto aqui esta noite, e Deus te achou nesse deserto que você está. Você pode levantar as mãos e adorar ao Deus que te encontrou no deserto, te chama pelo nome. Aleluia. Aí, para encerrar, o anjo olha para Agar e diz: onde vens e para onde vais? Ela diz: olha, eu fujo de minha senhora. Aí o anjo diz assim: já que você só me respondeu a primeira pergunta e não respondeu a segunda, então eu vou te dar um conselho. Ou melhor, eu vou te dar uma ordem. Você vai voltar para a casa de sua senhora e vai se humilhar debaixo das mãos dela. Você vai voltar lá atrás, no ponto de partida. Você vai voltar lá atrás, sabe? Aonde tudo começou, no início de tudo, e vai resolver esse problema. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa com o que está sendo gerado dentro de você. E ele também será uma grande e poderosa nação. Aleluia. O que eu aprendo com este texto? Que os olhos do Senhor não estavam voltados simplesmente a Agar. Sabe onde estavam os olhos do Senhor? No que estava dentro de Agar. Os olhos de Deus não estavam em Agar, estavam em Ismael, que estava sendo gerado dentro do ventre de Agar. Era um investimento divino dentro de Agar. O que eu aprendo aqui? Sabe por que Deus saiu à nossa procura? Porque existe um investimento dele dentro de nós. Existe uma promessa dele que não pode morrer neste deserto. Existe um Ismael que está sendo gerado dentro de nós, e nós estamos perdidos no deserto, e corremos o risco de morrer e morrer o que está dentro de nós. Corremos o risco de nos perder e se perder aquilo que está dentro de nós. Só que por causa do investimento que existe dentro de você, por causa da promessa que Deus te fez, por causa do investimento dele dentro de você, ele está dizendo: eu te achei nesse deserto e eu vou cumprir a promessa sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus por causa disso? Então eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Eu queria que você pegasse na mão do irmão do lado. Aleluia. Não é meu costume fazer isso, mas pega na mão do irmão do lado.
Dá um sorriso colgate para ele. Aleluia. E diga para ele assim: existe um investimento dentro de você. Diga para ele assim: existe uma promessa dentro de você que não pode morrer neste deserto. E se for necessário, Deus saiu à sua procura e Ele te achou aqui nesse culto. Você pode dar glória a Deus aqui? Você pode? Você pode? Você pode? Você pode dar glória a Deus aqui? Você pode? Aleluia. De repente o diabo bateu o martelo no deserto dizendo: saiu sem saber para onde ia, está perdida neste deserto, vai morrer ela e vai morrer o que está dentro dela. E Deus está dizendo: o que está dentro dela não é dela, o que está dentro dela é meu, e por ser meu, eu desço e saio à procura dela, eu vou achar ela, porque o que está dentro dela não pode morrer. O que está dentro dela não pode perecer. O diabo está doido para matar o que existe dentro de você, mas existe dentro de você uma promessa que é tão grande, mas tão grande, um investimento tão pesado que valeu a pena Deus descer do trono para te achar neste culto aqui esta noite. Então comece a orar comigo aqui. Eu só vou orar depois que eu ouvir você orando. Eu só vou orar depois que eu ouvir você orando. Existe uma promessa grande e ela vai crescer, ela vai virar nação, ela vai possuir a porta dos seus inimigos. Existe uma promessa dentro de você que é maior do que a sua capacidade de realizar, mas é por isso que a promessa, porque você não pode cumprir, mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Tem alguém que está crendo no que eu estou pregando aqui? Tem alguém que está crendo no que eu estou? Tem Agar que está crendo e está ouvindo a voz do anjo me chamando pelo nome aqui essa noite? Tem. Então ora comigo, fecha os olhos e ora comigo. Aleluia, eterno e soberano Deus. Palaia súbia. Senhor, a tua palavra foi pregada, eterno Deus. Comando por Nácia. Senhor, de repente nós estamos desnorteados neste deserto como Agar, Senhor. Sabemos de onde viemos, mas não sabemos para onde estamos indo. E corremos o risco de perecer neste deserto. Corremos o risco de morrer e ainda matar o que existe dentro de nós, a promessa do Senhor. Mas Deus, assim como o Senhor saiu ao encontro de Agar, sai ao nosso encontro aqui esta noite, nos deu norte, Senhor, aqui esta noite. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possamos ouvir a tua voz chamando-nos pelo nome. Estamos perdidos e não sabemos para onde estamos indo, mas o Deus que nos achou está nos dando a direção aqui esta noite, está nos guiando aqui esta noite, está nos conduzindo aqui esta noite, e Ele está dizendo: não é só por tua causa, mas é por causa do investimento que eu fiz dentro de você, é por causa da promessa que eu coloquei dentro de você. Não é só por causa de você, mas é por causa daquilo que está dentro de você. Deus, eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Senhor, de repente nós até chegamos aqui desnorteados, mas vamos sair daqui esta noite com direção, vamos sair daqui guiados pela tua voz. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo
aleluia. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Quantos têm a promessa de Deus se cumpre? Aleluia. A promessa do prefeito pode cair por terra, a promessa do governador pode cair por terra, mas a palavra de Deus, aleluia, aquilo que foi ministrado aqui hoje, uma boa palavra para os nossos corações aqui hoje, não vai cair por terra, porque Deus é fiel na sua vida, viu, meu querido? Deus é fiel na sua vida, as promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós já estamos encerrando o nosso culto de libertação. Amanhã temos reunião para todos os obreiros, tá, meus irmãos? Temos assuntos para me tratar. Amanhã é um dia típico, mas amanhã os obreiros que puderem vir, né, nós vamos estar resolvendo algumas coisas aqui na igreja, né? E amanhã, 7h30, reunião para todo o ministério, em nome de Jesus Cristo. E também no sábado, né? Por isso eu vou fazer no sábado, porque vai ficar um pouco apertado, nem tem como também fazer no sábado. Então, ceia vai ser no domingo também, tá, meus irmãos? Não vou mudar também, não. Amém, meus irmãos? A ceia, nós vamos para o culto da saudade, vai ser uma bênção domingo de manhã, a Santa Ceia aqui, em nome de Jesus, porque senão vai embolar tudo, né? Se eu ficar adiando também, semana que vem, dia 9, né? Tem a formatura aqui dos cursos teológicos, mas não vem de novo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, semana que vem, dia 9, formação do curso teológico aqui, né? No sábado, tá? Em nome de Jesus, dia 9, formação do curso teológico aqui, tá? E dia 14, né? Uma segunda-feira, vou até contar uma pergunta depois, na segunda-feira, dia 14, o cantor o Alceu Pires vai estar aqui no culto do círculo de oração na segunda-feira. Amém, meus irmãos? Na segunda-feira, Alceu Pires vai estar cantando aqui dia 14 no círculo de oração, um trabalho para nós fecharmos então os trabalhos da igreja na segunda-feira, querendo o nosso bom Deus, em nome de eu mudei, tá? Ia ser um dia, mas eu joguei mais para frente. Aí vai cair uma segunda-feira, o Alceu Pires vai estar louvando o Senhor aqui, em nome de Jesus, tá bom? Então fica o convite, 7 horas, quero pedir os irmãos, amanhã, 10 horas, oração, tá? Depois da reunião de obreiro, eu vou até ver se consigo pegar os obreiros aí para me ajudar na oração. Oração, 10 horas amanhã, 10 horas da noite amanhã, né? Depois, né, 10 até as 11, oração, está orando aqui eu, a irmã Beta e a Cleonice, né? Muita gente, né, meus irmãos? Sim. Vai ser segunda, não? Vai ser dia 12, então, vê? Dia 12 é sábado, aí 12, 13. Não. É 11, né? É 11? É dia 11. Então é 11, então perdão, então 14, deve ser o 14, depois 14. É dia 11, então, né? Então é dia 11. Muito obrigado, né? Então, dia 11, que vai estar aqui no cantor, até porque eu nem divulguei, estou só falando com os irmãos aqui, porque eu não divulguei ainda, então é dia 11 mesmo, é isso? Dia 11, muito obrigado, tá? Aí vai ser um trabalho de ciclo de oração, tá, meu bem? Aí nós vamos reunir aqui, o cantor vai estar vindo, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, tá? Ô, meu filho, vem cá, eu quero orar para você. Isso, você mesmo, vem cá. Não quer não? Não quer oração não? Hein? Vem cá, que vocês são bonitos, chovendo, não está? Você está segurando a chuva aí. Amém, irmão? Vem cá, em nome de Jesus, vamos estar orando por você. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar para o Samir, né, Samir? Em nome de Jesus, você falou que ia ficar firme, está firme, né? Está firme, né? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para o Samir. Tem alguém que deseja mais oração aqui, irmão?
Pastor, eu queria oração. Tem alguém que deseja oração? Mas alguém que está doente, está mais alto. Amém, tá? Amém, né? Está na adaptação aí, né? Mas é assim mesmo, né, meus irmãos? Vamos estar orando. Então, esteja bom para cá, vamos abençoar a vida do sábio. Sim. Sua avó, né? Sua mãe, né? Sua avó? Mas é sua mãe que fez, né? Ué, a gente não está entendendo que é sua mãe, né? Ah, tá, então chegou aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar orando pela avó do nosso querido irmão, tá? E continuar orando pelo Thiago também, para ele ter uma recuperação abençoada, né? Quero dizer para os irmãos que nosso irmão está montando também o nosso site também, tá? E no site vai ter a rádio, né? A rádio online. 24 horas, a rádio online também, onde eu vou pegar os obreiros da igreja, dar umas mensagens, também deixar lá na rádio, você vai poder estar também no aplicativo. Ela é só online, tá, meus irmãos? É só no site online. Então, se você está lá, se quiser ouvir, né? Se quiser ouvir alguma coisa, né? A rádio e tudo mais, a gente vai estar sempre colocando lá, né, uma coisinha, uns anúncios da igreja, e vai ser uma bênção também, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E claro, muitas vezes a gente também escuta, né, pela rádio, né, online, vai ser uma bênção, alcançando vidas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos saindo nas tuas mãos, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, que o Senhor continua cobrindo esse moço. Precisa muito da tua graça. Ele precisa, meu Deus, da tua ajuda. Meu Deus, que tu sabe que eu estou fazendo essa oração no dia de hoje. Eu para que ele cobre ele com teu sangue, Deus. Repreende toda ação do inimigo na vida desse moço, Deus. Em nome de Jesus, eu quero sair firme na casa do Senhor. Pai querido, eu te entrego a igreja nas tuas mãos. Meu Pai querido, a avó do nosso irmão Douglas, que também carece da tua graça, abençoa ela da saúde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todos os irmãos que vieram aqui nas tuas mãos, que te abençoa o Eric, todos os outros que ainda vão chegar, Senhor, no culto da saudade, meu Pai querido, repito, se o Senhor nos der pelo menos uma alma, minha alma vai ficar alegre, mas eu estou plantando, meu Deus, que o Senhor há de fazer algo diferente, se tão somente os crentes se empenhar, se amarmos de verdade as almas, nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para trazer as pessoas, tantos que já foi como não foi crente, para a casa do Senhor, Pai. Continua abençoando, nos dá uma noite de paz, um dia feliz de amanhã na tua presença, e recebemos essa palavra que ouvimos na nossa alma, no nosso coração, que nós possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A nossa divisa, irmãos, aquele. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com os irmãos hoje e sempre. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus.